Vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui um contador assíncrono, tá? Para contador assíncrono no quarto 2, ok? Vamos ver como que funciona aqui. Vai ter uma série de outros detalhes que nós não vimos na simulação anterior. A simulação anterior foi mais para a gente entender como que a contagem acontece. Aqui, na nossa simulação, nós vamos ter acesso a outras situações, como, por exemplo, a utilização dos comandos assíncronos, ok? Mas vamos lá, vamos começar por partes. Nós vamos pegar primeiro o flip-flop JK. JK. É só vocês digitarem, então, JKFF, ok? E a nossa ideia era fazer, a princípio, uma contagem de 0 a 7. Então, nesse caso, né, dado que eu preciso de 8 possibilidades, ou de 8 valores de contagem, né, eu preciso, então, de 3 flip-flops. Então, 2 elevado a 3 dá 8, que são as condições necessárias para essa proposta nossa. Beleza. Coloquei os meus 3 flip-flops aqui. Vejam só que eles são ativados, os 3, em transição de subida, né? E nós vimos anteriormente que para o contador ser crescente é necessário que eu utilize a saída barrada, o que é barrado, né? Considerando que esses flip-flops são ativados por transição de subida. Ok? Então, nesse caso, vamos fazer as nossas ligações aqui. Como que eu crio um Q barrado? Através de uma note aqui associado a esse Q. Tá? Então, basicamente, eu vou ligar então essas notes aqui nessas saídas aqui dos flip-flops. Então, fazendo as ligações aqui. Ok. Né? Então, fiz a minha conexão como se fosse o Q barrado ali associado ao sinal de clock dos flip-flops que têm as suas saídas alteradas a cada transição de subida. Beleza? Nesse caso, pessoal, a condição para que esses flip-flops trabalhem na sua, como é, na condição de inversão de saída, né, o toggle nessa condição de saída, é necessário que a gente coloque aqui essas entradas J e K, ambas conectadas ao VCC. Então vamos fazer essas ligações aqui. O VCC nós encontramos aqui também dentro desses símbolos, basta escrever VCC, vai aparecer aqui para mim, então, esse símbolo que corresponde, então, para nós, ao nível lógico alto, certo? Então, eu coloquei os meus 3 flip-flops aqui associados, então, ou na configuração de toggle, de inversão da saída. Beleza. Vou colocar aqui, antes de tudo, os meus pinos, né, de saída e de entrada. Então, temos aqui o clock como sendo o meu único pino de entrada para essa simulação. Vou chamar de CLK, onde eu vou ter 3 saídas, né, associadas, então, aos flip-flops, correspondendo, portanto, às contagens. Vou fazer as ligações aqui. Tcharam.
fiz as minhas 3 contagens, as minhas 3 as ligações de saída. Agora, eu tenho que identificar, nesse caso, quais flip-flops têm os menores pesos e os maiores pesos. Ou seja, existe um que vai variar de 1 em 1, tem um que vai variar de 2 em 2 e o outro de 4 em 4 nesse caso, né? Então, pesos de 1, 2 e 4. Lembrando que nós estamos trabalhando com o sistema de numeração binária. Vejam que esse primeiro flip-flop é aquele que muda com o clock, né, o sinal de clock original. Então, a cada transição de subida do sinal de clock original, eu altero aqui a situação de saída do flip-flop JK. Ele, então, portanto, é o nosso flip-flop com menor peso. E eu vou chamar ele de Q0, aqui por enquanto. Q0. Ok? Q0. Esse segundo flip-flop, ele vai alterar a sua condição de saída com a metade da frequência do sinal de clock original. Nós entendemos, já vimos isso na aula passada, que nessa configuração, né, além de permitir que ele seja aplicado dentro de um contexto de contagem, ele também se enquadra dentro de um contexto de divisor de frequência. Então, nesse caso aqui, eu vou ter esse segundo flip-flop como sendo o nosso Q1. E esse último, né, ele é o nosso mais significativo, aliás, né, o Q2. Q0, Q1 e Q2. São as minhas 3 saídas aí, representando os sinais referentes à minha contagem, tá? E aí vocês perguntam, terminou? Não, não terminou. O que nós fizemos até agora foi fazer a conexão dos comandos síncronos, ou seja, aqueles que têm ou são influenciados ou que têm as suas condições lógicas alteradas a cada transição de clock, né? Então, por exemplo, a saída Q de cada um desses flip-flops vão ser alteradas a cada transição de subida do clock, né? Associado a cada uma dessas entradas aqui. Lembrando que JK interferem nessa condição de saída, mediante, então, a existência dessa transição de subida. Nesse caso, eles são comandos síncronos, né? O J, o K, que ativam a saída aqui. Agora, vimos também na aula passada que existem os comandos assíncronos, ou seja, aqueles que independem do sinal de clock. E eles são o clear e o preset. Vejam que eles são ativados em nível lógico baixo. Por isso que eu tenho o N aqui embaixo. O N na sequência, né, dos nomes. Preset N e clear N, né, ou not. Se nós queremos, então, fazer a contagem de 0 a 7, ou seja, eu quero que exista, ou se tem uma prevalência, ou se prevaleça, né, os comandos síncronos, então, obviamente, que eu tenho que desabilitar esses comandos aqui assíncronos, tá? Então, eu quero que prevaleça os síncronos, desabilito os assíncronos. Nesse caso, eu vou fazer uma conexão aqui deles, olha, para o próprio VCC. Se eles são ativados em nível lógico baixo, então eu vou ligá-los ao VCC. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Beleza? Aqui também, tá? Fiz aqui a minha configuração. Tem várias formas de você fazer isso, essa ligação, né? Enfim, tem importância. Essa não é, né, a nossa questão. Vamos então simular e ver o que acontece. Bom, nosso projeto aqui foi compilado, sem nenhum erro, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos analisar o processo de contagem considerando, então, o nosso diagrama de tempo. Então, nós podemos verificar isso aqui
através do Vector Waveform File. Vamos criar esse arquivo. Vejam que interessante, né? Eu tenho aqui listados, né, todos os pinos de saída e de entrada que serão necessários para a minha contagem. Então, clock Q0, Q1 e Q2. Vejam que o clock, né, é aquele sinal que está associado apenas ao flip-flop 0. Né? Então, nós vamos associar aqui um sinal a ele. Vou colocar aqui, a fins de simulação, 100 nanosegundos. Não, ficou muito para a nossa visualização aqui. Vamos colocar 50. Tá? Aqui vai ser suficiente para que a gente possa analisar toda a simulação. Vamos lá, vamos simular de forma funcional. Olha que interessante, pessoal. Vejam que aqui eu tenho o meu sinal de clock. Né? Esse é o meu sinal de clock. Vamos desenhar aqui em vermelho para ficar mais fácil de visualizar esse sinal. Então eu tenho as minhas transições de subida sempre aqui nesses instantes, né? Aqui é a minha primeira transição de subida, aqui é a minha segunda, e assim sucessivamente. Terceira. Nós estamos analisando sempre nesses momentos o que está acontecendo. Então veja, no primeiro caso, eu inicio aqui o meu processo de contagem. Vai ficar muito grande assim. Zero. Desculpa. Aqui não, né? Aqui o valor de Q0. Zero. Em zero. Em zero. Decimal, nós temos zero. Tá? Vamos colocar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Porque nós estamos codificando, né, a nossa informação em binário. Para a primeira transição de subida, então eu vou alterar a saída do Q0, né, do flip-flop menos significativo ali. E vou jogar, portanto, a minha saída para 1, 0 e 0. Opa, 0. Nesse caso, nós temos que o Q0 sendo o menos significativo, né, então eu tenho o valor de contagem como sendo igual a 1. Beleza? Na próxima transição de subida, eu vou ter 0, 1, 0. O Q1 tem o peso 2. Então, beleza. Para a próxima transição de subida, eu vou ter 1, 1, 0. Então, eu tenho 2 mais 1, 3. Para a próxima transição de subida, eu tenho 0, 1 e 1, 4. Opa, desculpa, quer dizer, o valor de 4. Para a próxima transição de subida, eu vou ter 1, 0, 1. Então, tenho o meu valor de contagem igual a 5. Para a próxima transição de subida, eu tenho, então, 0, 1 e 1. 4 mais 2, 6. Para a próxima transição de subida, eu tenho, então, 1, 1 e 1, que me gera 7. Certo?
A próxima transição de subida, todos zeram e, portanto, eu reinicio a minha contagem em 0.